Não vou atrasar aí, né? É, tivemos aí um probleminha técnico, né? E não vai ser transmitido pelo YouTube agora, tá? Nós vamos estar gravando e depois a gente solta no grupo, tá bom? É, excepcionalmente hoje, tá bom? Então, irmãos, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Graças a Deus estamos aqui. Hoje nós estamos aí com o pastor Javier, né? Algumas mudanças vão ocorrer, né, nesse período aqui, mesmo nos cultos, inclusive de oração, né? É, o nosso culto presencial da noite vai ser mudado para terça-feira, né? Não vai ser mais de segunda-feira. Após a ceia, nós vamos estar mudando o culto para terça-feira. Vocês vão receber avisos nos grupos aí, né? E também nós estamos fazendo uma mudança em questão de melhor a gente administrar, né, e também dar atenção a toda a igreja, a todo o ministério que tem crescido muito, irmãos, né? E tem sido difícil da gente estar conseguindo, né, estar orando, estar fazendo visitas. Então, nós vamos fazer uma nova administração dos cultos, né, com as missionárias, amém? Então, vocês aí aos poucos, vocês vão estar sabendo, né, após a Santa Ceia, tá bom? Mas tudo é para que o trabalho, a obra, né, seja desenvolvida, a igreja venha a crescer, né, e nós também, né, o departamento de oração também venha a se desenvolver, venha a crescer juntamente com a igreja, amém? Então, as mulheres, né, se preparem, porque nós vamos aí estar trabalhando um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos estar orando, gente? Deus nos abençoe, né? Pai amado, Pai de infinita misericórdia e graça, Pai, nós rendemos a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, Pai. Senhor, este tempo, Pai, que nós vivemos, este tempo novo, este tempo de promessa, este ano, o ano aceitável do Senhor, o ano em que o Senhor confirmará todas as tuas bênçãos, as tuas promessas, a tua vontade. E nós, Pai amado, só temos que te agradecer por tudo que nós temos aprendido, Pai, pelo nosso caráter estar sendo forjado e as nossas vidas, Pai, crescendo em conhecimento e graça, porque esta, Pai, era a tua promessa para a tua igreja. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos neste momento, Pai, pedir perdão, Pai, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades, de tudo que pensamos, de tudo que falamos, Pai, das nossas fraquezas, do que muitas vezes nós nem temos consciência, Pai, de que te desagradamos ou que cometemos algum erro, algum delito, Pai, contra um irmão, mas que pelo sangue do Cordeiro, Pai, pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez, morrendo e levando sobre a cruz do Calvário, Pai, todo mal e toda condenação que viria sobre nós, toda dívida de pecado, Pai, a qual, Senhor, nós não tínhamos como pagar. Ele pagou, Pai, para que nós hoje fôssemos lavados, purificados e santificados no corpo, na alma e no espírito. E hoje, Pai, nós não rejeitamos, Pai, o sacrifício de Cristo nas nossas vidas, mas te pedimos para que o Senhor venha validar em cada situação
em cada petição, em cada sentimento, em cada pensamento, em cada ato que nós, Pai, possamos fazer. Nada temos, nada somos, nada podemos, porque o fazer e o efetuar, Pai, é do Senhor. A obra, Pai, que o Senhor iniciou nas nossas vidas, que o Senhor tenha liberdade, Pai, para permanecer fazendo, aperfeiçoando, para que nós possamos, Pai, crescer na graça e no conhecimento. Para que nós possamos, Pai, chegar à estatura de varão perfeito, na fé, na esperança e no amor. Para que nós possamos, Pai, ser verdadeiramente a tua igreja, a noiva de Cristo, a qual o Senhor, Pai amado, chamou a cada um de nós, nos transformando, Pai, pela tua palavra, pelo teu espírito, nos ensinando, Pai, todos os dias, nos guiando todos os dias, nos fortalecendo todos os dias, nos dando, Pai da glória, o alimento necessário para que nós possamos nos manter, Pai, arraigados em Ti, podermos, Pai, frutificar, podermos, Pai amado, Te louvar e Te glorificar por todas as coisas. Porque hoje, Pai, o que nós temos, o que nós somos, o que nós fazemos, tudo, Pai, vem de Ti e para Ti. O sacrifício que o Senhor Jesus fez, Pai, Ele sem pecado nenhum, Ele, Pai, que sendo metade homem e metade Deus, Ele precisou buscar, Pai, a Tua face. Porque muitas vezes, Pai, Ele se encontrou, Pai, necessitado da Tua orientação. Mas Ele permaneceu, Pai, para Te agradar, para Te obedecer. E nós estamos aqui hoje, Pai. E como nos foi ensinado, nós somos o que Cristo é. Temos a mente de Cristo, o sentimento de Cristo. Pelo poder, Pai, da Tua palavra em nós. Enche-nos, Pai, do Teu Espírito Santo. Cura, Pai amado, Senhor, a nossa alma. Transforma, Pai, o nosso espírito. Como Davi, Pai, disse, nos dá um coração puro e um espírito reto. Porque é isso, Pai, que fez com que Davi não viesse, Pai da glória, mais pecar, mas verdadeiramente se arrependeu, Pai, dos seus atos. Por isso ele era segundo o teu coração. Então, Pai, há necessidade de nosso espírito, Pai, ser transformado, os nossos pensamentos, a nossa visão e o nosso coração, Pai, completamente, Pai, aberto, limpo, cheio da tua graça, do teu amor, da tua benevolência. E como o Senhor tem nos revelado, Pai, que nós somos, Pai, a igreja de Filadélfia, a igreja do amor. E essa igreja, Pai, ela se formou, ela venceu pela paciência. Tivemos, Pai, que ser pacientes e esperar o Senhor nos justificar. O Senhor, Pai amado, fazer através de cada um de nós. Pai, cura nesta tarde, Pai, os enfermos, porque o Senhor Jesus se fez enfermo, Pai. Ele foi ferido, ele foi agredido no corpo e na alma, Pai. Ele teve muitas vezes os seus pensamentos duvidosos, mas ele te buscou para que o Senhor pudesse guardá-lo.
na essência do teu amor e do teu poder. E assim nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, cura-nos no corpo, na alma e no espírito. Liberta, Pai, os cativos, os oprimidos, os tristes. Abençoa, Pai, os necessitados, porque o Senhor Jesus, Pai, ele foi cativo e levou sobre si todo o cativeiro. Ele foi pobre, Pai, não usufruiu de nenhum dos seus bens, do direito que ele tinha, Pai, como filho do Deus Altíssimo. Para ele poder, Senhor Jesus, nos dar, para que nós pudéssemos ser, Pai, herdeiros de toda a tua palavra, de tudo aquilo que é teu, naturalmente e espiritualmente. Olha, Pai, nesta tarde, para cada pedido, para cada coração, Pai, consola, Pai, abençoa as dores que cada um sente. Pai, hoje nós estamos aqui com o teu filho, o pastor Javier, Pai. Que maravilha é, Pai, nós podermos falar, Pai, ver o rosto, contemplar, Pai, do outro lado do mundo. E nós queremos, Pai, pelos nossos olhos espirituais, ver a tua face de contentamento para com cada um de nós, Pai. Nos aprovando pelas tuas infinitas misericórdias, nos conduzindo, Pai amado, ao teu reino de justiça, de paz, de alegria, para que nós possamos viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, tudo aquilo que foi consumado, as vitórias, as conquistas. Pai, muitos, Pai, dentro da tua casa têm estado, Senhor, em situações difíceis. Nossos irmãos, Pai, enfermos, hospitalizados, esperando, Senhor Jesus, ó Pai, por uma oportunidade de uma cirurgia, de um atendimento, de um remédio. E nós, Pai amado, só podemos entregar tudo a Ti e santificar, Pai, cada situação. Casais, Pai, que estão, Senhor Jesus, ó Pai, se desentendendo, que estão amargurados, que estão passando por necessidades financeiras. E muitas vezes, Pai, as situações financeiras, ela abala toda a estrutura, Pai, familiar, gerando, Pai amado, desaconchego, gerando, Pai da glória, aflição, gerando, Pai, tristezas, dúvidas, inquietações. Então, nesta tarde, Pai, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, porque nós sabemos, Pai, em quem nós temos crido. E nós, Pai amado, não murmuramos, Pai, pelas situações que vivemos, mas agradecemos porque nós podemos ser participantes das aflições de Cristo. E o que nós pedimos, Pai, é que o Senhor nos capacite a ter o bom ânimo, para que nós venhamos, Pai, permanecer te louvando, te glorificando. Permanecermos, Pai, em Jerusalém, até que do alto nós sejamos revestidos de toda a tua glória. E em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor, ó Pai amado, venha coroar a tua igreja com a coroa de glória, porque o Senhor Jesus foi coroado com uma coroa de espinho. E aqueles espinhos, muitas vezes, Pai, o transtornavam ou traziam dúvidas. E nós não queremos, Pai da glória, ter dúvidas nos nossos corações de quem somos, para onde vamos, mas termos, Pai, sempre, diante de qualquer situação, a certeza, a convicção
ouvindo nada. Senhor, misericórdia. Está sem som o microfone da missionária. Verdade. Aleluias. E que tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus, venha ser, Pai amado, dirigido pelo Senhor na vida do nosso pastor Celso. O culto da manhã, o culto japonês, ali a igreja de Mogi, Pai. Senhor, e assim cada filial, Pai. Nosso pastor Javier lá no Japão, Pai. Seja com o teu filho. Pai, derrama a tua graça, Senhor. A vida do nosso pastor, Pai amado, ali em Portugal, em nome do Senhor Jesus. Seja com ele, ali na África, na Europa, Pai, nos Estados Unidos. Pai, os nossos pastores no interior, nos outros estados, os nossos irmãos, Pai, que não congregam em igreja nenhuma, mas só estão, Senhor, ligados a nós pela transmissão, pelo YouTube, Pai. E hoje, Senhor, nós te damos graças por este meio, Pai, porque pode nos unir, Senhor. Pai, unge os teus filhos, porque eles precisam, Pai, da tua palavra, da tua direção, eles precisam, Pai da glória, aconselhar, eles precisam, Senhor, ensinar pelo teu Espírito Santo a tua igreja, e precisam, Pai amado, da tua palavra, do teu Espírito Santo, porque a obra é tua, Pai. Então enche os teus filhos, Pai. Dá a eles, Pai da glória, discernimento, entendimento, inteligência, sabedoria. Dá a eles, Pai da glória, autoridade. Reveste-os, Pai da glória, do teu Espírito Santo. Derrama dons, Pai, da tua igreja. Renova, Pai da glória, os jovens, renova, Pai, estas crianças, renova, Pai da glória, as mulheres, este ministério da oração, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda mudança que haverá de ter, Pai, que seja para a honra, glória e louvor do teu nome, Pai. Que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, neste novo período, nesta nova direção, neste novo renovo, Pai, restauração. Que haja união, que haja unidade, que haja comunhão, que haja amor, que haja prosperidade, em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque nós queremos, Pai, juntamente te louvar, te glorificar, te exaltar, Pai. Porque Tu és o nosso Pai e tudo, Senhor, que somos, que temos e que fazemos é para a honra, glória e louvor do Teu nome. E bem sabemos, Pai da glória, que se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor tem nos mantido. É porque o Senhor tem nos capacitado. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, ao ministério do louvor, a vida do Dani, a vida dos maestros, Pai da glória, e não só na sede, Pai, mas em todo o ministério. Pai amado, a escola de música, Senhor, abençoa. Em cada filial, Pai. Este crescimento, Pai, venha, Senhor, ocorrer pelo poder da Tua promessa, Pai. Que, Pai, os departamentos sociais nas filiais, Pai, venham, Senhor Jesus, conseguir, Senhor, se desenvolverem para que nós possamos atender a demanda de cada região, de cada igreja, Pai. Que o Senhor venha preparar pessoas, Pai, para estarem à disposição na Tua obra, mas à disposição com amor, com dedicação, com motivação, Pai. Que sejam, Pai da glória, guiados pelo Teu Espírito Santo. Renova-nos, Pai. Renova-nos. Nós precisamos de renovo, Pai. Nós precisamos, Pai da glória, do Teu Espírito Santo, Pai. Aleluia. Louvado, Pai, seja o Teu santo nome. Manifesta, Pai, o Teu querer, manifesta a Tua vontade, manifesta, Pai, o Teu perdão, manifesta, Senhor Deus da glória, em nome do Senhor Jesus, Pai.
nas nossas vidas, o renovo, na tua igreja, Pai, o renovo do teu Espírito Santo, Pai. Põe nos nossos corações, Pai, a sede de ouvir a tua palavra, de seguir os passos de Cristo. Desperta-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Pai. Amém, igreja. Amém? Eu não quero me estender muito hoje, irmãos, porque queremos dar a oportunidade ao nosso pastor Javier, amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas para honra e glória do nome do nosso Pai, irmãos. Com certeza, o Senhor está conosco, irmãos. Amém? Se você hoje iniciou o seu dia triste, abatido, irmãos, levanta o teu semblante, porque a palavra do Senhor diz, irmãos, que Ele renova os abatidos de coração. Amém? Então eu queria estar chamando os nossos irmãos que vão louvar, que é o Clóvis, o Cosmo e a Eliana. Amém? Em seguida, a irmã Andréia vai estar fazendo um período de oração conosco. Amém? Amém. Paz do Senhor, irmãos. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém, Pai. Nos ensina a descansar. Cuida de nós. É teu, somente teu, todo cuidado. E o meu cuidado é descansar em ti. É teu, somente teu, todo cuidado. E o meu cuidado é descansar em ti. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu.
fonte de vida, Emanuel, com sua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transportar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transportar. Para onde iremos nós? Só tu tem as palavras de vida eterna. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Vá glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Para onde iremos nós? Só tu tem as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tem as palavras de vida eterna. Toda honra e glória para o Senhor. Amém. A missionária Eliane, já sou eu agora? Tem mais um louvor? A Eliana estava aí, ela caiu? Vamos ver. Parece que ela caiu. Eu acho que ela caiu, ela teve que sair, alguma coisa. Tá instável. Ela entra e sai. A Hum, internet deve estar caindo. amém. Então vamos orar, né, gente? Vamos orar? Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, graças te damos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui em tua presença, Pai. Graças te damos, Pai, pelo seu infinito amor e misericórdia e maravilhosa graça, Pai. Misericórdia, Pai, essa que é a causa, Pai, de não sermos consumidos, Pai.
Obrigado, Pai, por nos sustentar, nos guardar, nos direcionar. Que mesmo em meio, Pai, às adversidades, às aflições, nós cremos, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos desampara, Pai. Sê, Pai, com cada filhinho seu. Nós não sabemos, Pai, as necessidades, o que seus filhos têm passado, Pai, mas o Senhor sabe, Pai, como está o coração, as necessidades dos teus filhinhos, Pai. Esteja ali, Pai, fortalecendo, direcionando, que independente, Pai, das circunstâncias, que não deixemos, Pai, de crer, Pai, no seu cuidado e no seu amor, porque nós cremos, nós sabemos que o Senhor nunca nos desampara. Sê, Pai, com as pessoas e os irmãos, Pai, que estão ali doentes, acamados, internados, Pai. Esteja ali, Pai, direcionando os médicos, as enfermeiras, Pai, que independente, Pai, da palavra ali do médico, Pai, é o Senhor, Pai, que dá a última palavra, Pai. Eu lhe peço em especial também pelas crianças, Pai, pelos bebês, em especial pelas mãezinhas ali, Pai, que estão ali cuidando dos filhos, que o Senhor esteja capacitando e fortalecendo, Pai, porque muitas vezes é um misto de dor de estar vendo ali, Pai, o filho sofrendo, o cansaço, Pai, de estar ali no hospital, cuidando ali dos seus filhos, Pai. E o marido, pai, muitas vezes tem outros filhos, pai, ser pai com essas suas filhinhas, pai, ser com os papais ali também, que estão ali com as mães, esteja direcionando, pai, fortalecendo, pai, que elas sejam capazes ali, mesmo diante essa situação, pai, sejam capazes de descansar em ti, pai, ser com seus filhinhos, que às vezes passam por problemas financeiros, estão necessitados de um emprego, Pai, e outras doenças também. Hoje temos, Pai, está se tornando comum, Pai, as pessoas serem acometidas, Pai, por transtornos mentais, Pai, que dizem, Pai, que essa é a doença, Pai, do século, mas nós cremos, Pai, que em Ti nós podemos ser libertados. Liberta, Pai, os seus filhinhos, Pai, que possam estar, Pai, com depressão, com algum outro tipo de transtorno, Senhor, com qualquer comorbidade, qualquer doença, porque naturalmente falando, se é dito, Pai, que a depressão ela não tem cura, mas nós sabemos, nós cremos, Pai, que isso não é verdade, Pai, pois é o Senhor é capaz de curar, o Senhor é capaz de libertar, Pai, o Senhor é capaz, Pai, de tirar, Pai, a pessoa desse cativeiro, Pai. E mesmo mediante essa situação, que ela se sinta ali confortada, amada, cuidada por ti, ser com os jovens, Pai, ali, com as famílias, com as mães, esteja ali, Pai, dando direção para as suas filhas, Pai. Que elas sejam, Pai, direcionadas por ti, Pai, porque antes, Pai, de ser filhos delas, Pai, os seus filhinhos são seus filhos, Pai. O Senhor ali empresta ali, Pai, para as mamães estarem cuidando, Pai, mas que elas sejam, Pai, a todo tempo direcionadas por Ti, Pai. Esteja conduzindo, direcionando, Pai, ali os jovens, Pai, os adolescentes, as crianças. Lhe peço também em especial por esse ministério, Pai, dos jovens, ali o INOT, o ministério infantil, Pai, um ministério também tão importante, Pai, porque ali estão seus filhinhos, Pai, que lá na frente serão futuros levitas, futuros pastores, Pai, futuros presbíteros, obreiros ali na tua casa, Pai. Eu lhe peço também, Pai, ser com os obreiros, os cooperadores ali da tua casa, Pai. Esteja fortalecendo, direcionando, Pai. Que caia por terra qualquer impedimento, Pai, para os teus filhos estarem ali, Pai, na tua casa fazendo a tua obra. Seja, Pai, às vezes por desânimo, às vezes por um problema de saúde, Pai. Ser ali com os teus filhinhos, Pai, e que
eles estejam ali, Pai, em tua casa, com o coração alegre, Pai, fazendo a tua obra, Pai. Pois nós cremos, Pai, que através do sangue do Cordeiro nós somos libertos, Pai. Esteja, Pai, nos lavando, nos santificando, nos purificando, purificando nossa alma, Pai. Que nos encha, Pai, cada vez mais do Teu Espírito Santo, Pai. Porque somente através do Teu Espírito Santo que somos capazes, Pai, de ser filhos agradáveis a Ti, Pai. De ser filhos ali direcionados por Ti, que estejamos, Pai, sensíveis, atentos, Pai, ao seu falar, que possamos cada dia, Pai, ter mais intimidade contigo, Pai, que a cada decisão, Pai, tudo que for fazermos, Pai, em nossa vida, tanto na igreja quanto no nosso trabalho, na nossa família, Pai, que nos dirigimos a Ti, Pai, e para pedir a Sua direção e que a Sua vontade, Pai, prevaleça em nossas vidas, Pai, independente, Pai, de qual seja, Pai, porque às vezes temos que passar por situações desconfortáveis, dói, Pai, mas em Ti nós somos mais que vencedores. Em Ti, Pai, nós temos a paz que excede todo entendimento. É uma paz, Pai, que não é dada pelo mundo, ela é dada por Ti, Pai. Em Ti nós somos fortalecidos, Pai. Eu lhe peço também, Pai, pelos pastores, Pai, do nosso ministério, Pai, se com cada filhinho seu, Pai, esteja conduzindo, direcionando, enchendo-os cada dia mais do teu espírito, fortalecendo, tirando todo o cansaço, Pai, esteja ali direcionando, continue enchendo-os, Pai, do teu Espírito Santo. Eu peço em especial ali, Pai, pelo pastor Mamoro, Pai, que está à frente desse ministério, se com seu filhinho, continua, Pai, enchendo o teu filho do teu Espírito Santo, continua, Pai, usando o teu filho ali, Pai, para estar falando conosco, continua, Pai, falando conosco através ali do seu filho, que restaure, Pai, cuide da saúde dele, Pai, esteja ali cuidando de tudo, revigora, Pai, as suas forças, Pai, ali esteja fortalecendo, seja ali com a sua esposa, Pai, a Dani, esteja ali, Pai, que a sua filha seja direcionada por Ti, ali do lado do pastor Mamoro, Pai, como ajudadora ali, Pai, intercedendo, orando, ser com as suas filhinhas ali, Pai. Guarda, cuida da saúde das filhas ali, Pai. E de todos os pastores, o pastor Celso, ser ali com seu filho, Pai. Esteja ali revigorando suas forças, enchendo cada dia mais do teu filho, do teu amor, da tua graça, Pai. Esteja fortalecendo ali o seu filho, ali em Mogi, Pai, ali à frente da igreja de Mogi, do culto ali da manhã, o culto japonês, Pai. Ser ali com o seu filhinho, Pai. Lhe peço também, Pai, pelo pastor Gustavo, Pai, ser ali, Pai, com o seu filho, Pai. Continua conduzindo, direcionando, fortalecendo, capacitando o seu filho ali, Pai, ali à frente ali da igreja, ali com o pastor Mamoro, Pai. Ser ali, Pai, esteja fortalecendo, cuidando da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, protegendo, Pai, livrando de todo o mal, Senhor, restaurando a sua saúde, cuida ali, Pai, da sua saúde, Pai, de todos os pastores, Pai, do nosso ministério, dos pastores, das suas esposas, Pai. Eu lhe peço também, Pai, pelos presbíteros, Pai, ali pelos cooperadores, pelos líderes, Pai, de cada departamento, ser ali, Pai, com cada filhinho seu, que eles sejam, Pai, ali sempre, Pai, direcionados por Ti, que estejam ali atentos, Pai, ao que o Senhor quer, Pai, que as coisas, Pai, ali feitas na igreja sejam feitas de acordo, Pai, com a Tua vontade, Pai, porque muitas vezes, Pai, nós queremos fazer algo, temos algumas atitudes que achamos que é para o bem, mas às vezes é para o bem, Pai, ao nosso olhar natural, mas o Senhor vê lá na frente, Pai. O nosso olhar é tão limitado,
nosso entendimento, nosso coração é tão falho, Pai. Renova, Pai, o nosso entendimento, Pai, para que sejamos, Pai, a todo tempo direcionados por Ti, Pai. Nos dê renovação de entendimento, capacidade de entendimento e compreensão da Tua palavra, Pai, porque é compreendendo que podemos, Pai, colocar em prática, Pai, o que o Senhor nos tem ensinado, Pai. E que mesmo ali, Pai, nas adversidades, os nossos corações estejam ali, Pai, voltados para Ti, Pai. Que jamais deixemos de crer em Ti, Pai, pois o Senhor é o autor e consumador, Pai, de tudo em nossas vidas. O Senhor está no controle de tudo, mesmo quando às vezes, Pai, pode parecer que tudo está desabando, Pai. Parece que não temos mais força, Pai. Mas esse sentimento nosso é enganoso, porque o Senhor vem com o seu infinito amor, a sua graça, Pai, a sua misericórdia e renova nossas forças, Pai, nos fortalece, Pai, e nos mostra, Pai, que é o Senhor, Pai, que está no controle de tudo. E muitas coisas, Pai, que passamos, isso é permissão sua, Pai, o Senhor que está permitindo, Pai, para que podemos estar crescendo em graça e em conhecimento da tua palavra, Pai, para que tenhamos, Pai, mais intimidade contigo, Pai, que sejamos gratos, Pai, até pelas adversidades, porque é ali, Pai, que nos achegamos a Ti, que temos experiências muito especiais contigo, que nos achegamos mais a Ti, Pai, e que podemos testemunhar, Pai, estar ali testemunhando o Seu amor, a Sua graça, Pai. Lhe peço também, Pai, com esse ministério, Pai, da oração, Pai, esteja fortalecendo ali, Pai, as missionárias, Pai, os pastores que estão à frente, Pai. Fortalece as suas filhas, Pai. Levante mais pessoas, Pai, para estarem à frente desse trabalho, Pai. Tão especial, Pai. Eu lhe peço também ali, Pai, pela transmissão, Pai. Ser ali, Pai, com seus filhinhos que estão ali na transmissão. Pai, esteja fortalecendo, direcionando, capacitando, que possa levantar, Pai, mais pessoas aí para esse departamento. Eu lhe peço pelo departamento da cantina, Pai. Esteja ali, Pai, fortalecendo, direcionando, ser ali, Pai, com a Raquel, com o Kézer ali, que estão à frente, Pai, nos direcionando ali, Pai. Capacita os teus filhos, Pai, que caia por terra qualquer impedimento ali para suas filhas que cooperam tanto na cantina como na cozinha, Pai. Que as suas filhas possam estar lá, Pai, com o coração cheio de alegria, esteja ali fortalecendo, capacitando, Pai, direcionando, Pai, e que sejamos sempre, Pai, direcionadas por Ti, Pai, que sejamos, Pai, não que não sejamos, Pai, edificadores, Pai, mas que sejamos edificados por Ti, que o Senhor esteja à frente, Pai, nos conduzindo, nos direcionando e que possamos, Pai, estar atentos, Pai, aos seus sinais, aos seus ensinamentos, à sua direção, Pai. Que possamos, Pai, cada dia, Pai, ser mais íntimos, Pai, de Ti. Não permita, Pai, que o inimigo venha nos enganar, Pai, porque nós cremos, nós sabemos que ele já é derrotado, Pai, e que não sejamos, Pai, não permita que sejamos enganados por ele, Pai, que nada, Pai, venha pôr em dúvida, Pai, a palavra, Pai, que nós temos guardada em nosso coração. Não permita, Pai, que essa palavra se corrompa, que em nossa vida, Pai, o que sempre prevaleça, Pai, em nossa vida, seja a Sua palavra e o amor, Pai, que sejamos, Pai, regidos, direcionados pelo amor, Pai, que é o amor, Pai, que o Senhor tem demonstrado por nós, tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, é através do amor. Que o desejo, Pai, de te agradar
seja por amor. Tudo que formos fazer na igreja, seja por amor. Que o desejo, Pai, de sermos filhos agradáveis, Pai, seja por amor, não por medo de dar direito ao inimigo, mas por amor e gratidão a Ti. Gratidão, Pai, por ter enviado, Pai, o nosso amor, o nosso irmão Jesus Cristo, Pai, que verteu o sangue dele, Pai, ali naquela cruz, Pai, e nos amou de maneira tão especial quanto o Senhor nos amou e nos ama, Pai. Que seja o amor, Pai, a nos mover, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Amém? Então, eu queria estar chamando o pastor Javier. Glórias a Deus. Bom dia para mim, aqui, diretamente aqui de Kanagawa-ken. Ayashishi, eu tô aprendendo. E é um prazer e uma alegria estar com vocês aí. Conexão, acho que. Eu acho que deu uma travada lá, mas vamos esperar um pouco, né? Voltou. Quanto tempo? Não, pastor, fica à vontade, imagina. Oh, é uma honra para nós. Ah, então tá. Os 15 minutinhos, como diz o pastor Marçal, tá bom, né? 15 minutinhos tá bom, né? Tá bom, vamos pedir ao Senhor falar conosco, Pai. Fala conosco, meu Pai. Aos nossos corações. E estamos com os nossos corações abertos para que o Senhor possa ser aquele que molda, que estrutura e que define, Senhor, em nós teu propósito, teu querer, a tua vontade. Nós queremos, Pai querido, neste momento, te agradecer por todos os benefícios, bênçãos que a tua graça conquistou e que chegou até nós. Fala conosco, meu Pai. Precisamos sim ouvir a tua voz, ver a tua glória, sentir a tua presença e saber, meu Pai, que onde nós estivermos, ligados no corpo de Cristo, através do Espírito Santo, nós viveremos, Pai, a cada dia, rumo à conquista que o teu Filho assim prometeu. Esta é a minha promessa, a vida eterna. Pai querido, fala conosco, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estava meditando esses dias e nas, nas meditações veio muito forte o que realmente era fazer uma declaração. E orando o Senhor, ele me disse que declaração é invocar, clamar. E começou a falar comigo que a declaração, né, diante do nosso Deus, diante do nosso Pai, precisa ter algo que realmente chame a sua atenção, para que ele possa ouvir, né? Quando ele fala, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas boas, coisas novas, existe um item, um ponto que realmente é extremamente importante numa declaração. E assim o Senhor me levou a ter
fazer um comparativo entre, por exemplo, a declaração de imposto de renda, que existem dois tipos, a declaração de imposto de renda de pessoa física e a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. E foi muito interessante que Deus disse que pessoa física é o membro, mas pessoa jurídica é obreiro. Por quê? A pessoa física, ela declara o que ela tem, mas a pessoa jurídica declara os negócios que tem na sua vida. Ou seja, os negócios do pai, os negócios do seu ministério, o seu chamado. E a pessoa física, ela vai só declarar o que é importante para a sua vida, sua casa, sua família, mas é como um membro. O membro ainda, né, que não tem ainda um chamado ou um ministério, ele só vai fazer, né, a sua declaração, que significa as suas petições em oração, e invocar ao Senhor, né, por questões particulares. E aí o Senhor começou a falar comigo. O primeiro versículo que ele me falou foi em Jeremias 29. Jeremias 29. Jeremias 29, né? É, 11 ao 14 diz assim, Deus falando, né? É muito conhecer essa passagem, mas como fundamento de como Deus realmente ele quer que seja a sua declaração, né? E é interessante que na declaração de imposto de renda, você coloca também, né? Quanto você teve de entrada e quanto teve de saída, né? Ou seja, quanto você recebeu do Senhor e quanto realmente você é grato daquilo que Deus tem feito na tua vida, né? Até mesmo nos negócios, que seria o obreiro, né? O quanto ele realmente recebeu do Senhor e quanto ele tem dado. Ele tem direito à restituição ou não? Ele tem direito a ter algo além, né? E é engraçado que, no sentido natural, o símbolo da declaração de imposto de renda no Brasil é leão, né? E é só que, naturalmente falando, né, ele tira, mas espiritualmente falando, ele te dá, né? Então, é uma comparação muito interessante. Disse assim, né, Jeremias 29, 11 ao 14, porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, disse o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí vem um segredo. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Mas por que que ele ouve? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E serei achado de vós, disse o Senhor Jesus. Disse o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os povos, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. Então, assim, buscar e encontrar só quando o coração fizer a declaração da verdade. Todo coração súplica é a declaração de fé com verdade para Deus, para que Ele possa mudar a situação. Então, Ele nos abençoará, encontraremos as respostas, Ele poderá responder às nossas súplicas, orações, com ações de graça, desde que Ele encontre em cada declaração a verdade. A verdade de quem nós somos, o que não temos, o que realmente esperamos. A declaração, né, de fé, colocando a verdade, é que vai fazer com que todas as coisas tenham um sentido, uma mudança, e ele possa mudar, né, de dentro para fora e nossos pensamentos também de dentro para fora. E aí passamos a buscar enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Por quê? Porque agora eu quero mostrar uma coisa interessante. Filipenses 4.
né? Aqui, ó. Filipenses 4, do, do 4 ao 9, aqui ele disse assim, Filipenses 4, do 4 ao 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Ele disse, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, o Senhor diz aqui que se nós realmente estivermos inquietos, no 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Levante a mão quem não fica inquieto por coisa alguma. Todo mundo fica inquieto por coisa alguma. Mas olha que interessante, mesmo, né, estando inquietos com muitas coisas, né, ele fala, né, não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas. Então, a petição, a declaração, né, a invocação, o clamor, elas precisam ser conhecidas. Então, a declaração do que eu vou colocar diante de Deus tem que ser conhecida, com orações, com súplicas, e o fechamento é a ação de graça. Graças te damos, Senhor. Mas isso não significa que não estaremos inquietos. Estaremos inquietos. Mas depois, é interessante que depois que nós estamos fazendo a nossa declaração, a nossa confissão, realmente colocando as coisas diante de Deus, comece a entrar em nós a paz do Senhor, porque colocamos para fora o sentimento. Então, estamos fazendo a nossa declaração com a verdade e através da verdade do que nós somos e o que nós temos. Por isso que o Senhor nos manda e nos orienta a, em secreto, essas coisas que são confidenciais da nossa alma, que só Ele pode ouvir. E só Ele irá responder, em oculto e em secreto, para a gente poder entender que Ele está respondendo. Não é o homem se compadecendo, não é a pessoa que está próxima de nós, né, ela ouvindo, não. Mas essas inquietações que são conhecidas pelo Senhor, declaradas com a verdade, elas precisam ser, né, no íntimo, mas também no secreto com o Senhor. Por que tudo isso, né? Porque a declaração da verdade do teu coração, de quem sou, o que eu preciso, né? Tudo em oração, mas com a declaração da verdade. E quais são os itens da declaração da verdade? A confiança. Estava trazendo uma meditação para os obreiros. Aos domingos de manhã eu faço um devocional com os obreiros, né? Então, eu tenho passado isso para eles. E quando você faz uma declaração com a verdade, com esperança, né, com fé, você consegue negociar com Deus. Até falei para os irmãos, eu estou preparando uma pregação que eu vou colocar o nome, Negociando com Deus. Existem vários homens na Bíblia que negociaram com Deus. O primeiro negociador com Deus foi Abraão. Abraão começou a negociar com Deus. Ele ficou sabendo pelos anjos que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. E de repente ele lembrou que o seu sobrinho Ló estava lá. Então os anjos foram embora para destruir Sodoma e Gomorra. E de repente Abraão começa a negociar com Deus. Senhor, olha só as palavras dele. Bem sei que tu és um Deus justo, misericordioso, que não praticas o mal, mas que te importas com as vidas e com as almas. O Senhor destruiria uma cidade se houvesse 50 justos?
Olha só, ele começou a negociar com Deus que a salvação de um povo, de almas, de vidas, de famílias, e começou a negociar. E toda vez que ele falava com Deus, ele falava de uma maneira que Deus ouvia e respondia. E negociação não é nada mais que colocar termos de um lado e do outro e vai entrando justamente no entendimento. E se tiver 45? E toda vez que ele queria que o Senhor poupasse a cidade, ele foi negociando, negociando, até que ele disse: Senhor, esta é a última vez que eu vou, me permita falar contigo, pela última vez, Senhor. E se tiver 10, o Senhor pouparia a cidade? E Deus disse, sim, e em seguida está escrito embaixo, e Deus foi embora. Ou seja, ele disse, e Deus simplesmente concordou. Essa é a última, então essa é a última. Mas qual é o propósito de Abraão, Deus conhecendo? O propósito dele? Salvar o seu sobrinho, a sua parentela, que estava lá, Ló. Então, Deus dá uma ordem para os anjos e disse, vai lá, tira de lá Ló, a esposa e as filhas, né? E tira de lá, porque eu vou destruir a cidade. Então, os anjos foram lá, tiraram Ló e depois Deus destruiu a cidade. Mas o propósito de Deus ouvir Abraão, né, fazendo essa negociação com ele, era para que almas fossem salvas. Então, a declaração de salvação também tem que haver a verdade de quem é o nosso Deus e o nosso Pai, para Ele poder nos atender, podermos apresentar a Ele as razões pela qual nós realmente desejamos que Ele nos atenda. Sodoma e Gomorra foram destruídos, sim, mas Abraão, ele foi atendido na sua súplica e nas suas orações. O seu sobrinho foi salvo da destruição com todo aquele povo de Sodoma e Gomorra, porque ele não fazia parte desse povo. Ele estava lá, mas ele não era de lá. Sai de lá, povo meu. Teve que tirar de lá. E Deus tirou. Então, a declaração, ela se transforma numa negociação com Deus, desde que haja um instrumento, que é a verdade. Porque a verdade, ela liberta. Liberta nós e Deus tem o direito de nos libertar. Transforma, porque eu estou pedindo para Ele me transformar, porque eu preciso se transformar. Eu estou pedindo para Ele me abençoar, porque eu preciso da benção. Então, se eu quero que se torne em mim uma fonte inesgotável do que o Senhor Jesus Cristo é, eu preciso pedir para Ele, dá-me de beber, para que eu não tenha mais sede e não vá sempre, todos os dias, buscar na mesma fonte uma água que é terrena. Me dá aquela água que vem dos céus, o Senhor Jesus. Então, quando a gente começa a declarar, né? Perto está o Senhor, né? Junto do teu coração, a gente começa a se envolver cada vez mais. A declaração da verdade do nosso coração é que Deus, ele atenta. Ele não olha para a aparência, mas olha para o coração. Então não se esqueça na sua declaração, através da tua oração, colocar a tua confiança, a tua esperança, colocar justamente, né, quem ele é, por que você está, aquilo que você tem guardado no teu coração, né? Não fique só abatido ou abatida a tua alma, mas a tua declaração é a tua esperança em Deus, que nem Davi, porque te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma. Ele se olhando no espelho, falando com ele mesmo, né? Gritando com ele mesmo, por que te abates, ó minha alma? Ele olhando para ele, falando com ele mesmo, para que a sua alma possa ouvir o que ele realmente precisava.
né? Espere em Deus, pois ainda você o louvará. Então, estava falando com ele mesmo. Então, quando você fizer a tua declaração de fé, faça, né, de uma maneira conhecida diante de Deus. Tuas necessidades, toda a área da tua vida, todo sentimento e pensamento, até inclusive aquilo que é imperdoável, inconcebível, aquilo que é impossível, aquilo que é muito difícil, mas Ele consegue ouvir a tua declaração. Você faz né, o protocolo, ele fica, na verdade, diante de Deus, e você fica esperando a resposta daquilo que você protocolou diante de Deus. Um exemplo disto, né, é quando Davi, ele declara, né, no Salmo 23, versículo 1, ele diz assim, com muita convicção, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele faz uma declaração de quem é o Senhor para ele e por que não faltará nada. E aí ele começa a colocar diante de Deus tudo aquilo que realmente ele esperava que Deus fizesse, porque ele precisava do Senhor. A mesma coisa, né? Eu vou quero ler aqui. Romanos 10, 9 e 10. Rapidamente. O que é a declaração? Olha que interessante. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, dois elementos que se juntam para que tão somente Deus possa atender. O que sai dos nossos lábios, que é fruto do que está dentro do nosso coração. Então, com a boca, né, se faz a confissão da declaração da tua oração, do clamor. Mas, visto ele vê que com o coração você está crendo no que você está declarando. Por quê? Porque sem fé não tem como chegar perto. Não tem como o Senhor ouvir. A fé também faz parte da declaração da verdade. Por isso que às vezes eu tenho ensinado os irmãos, eu tenho pregado tão somente fé, porque tenho deixado os nossos irmãos de quinta instruírem o ministério, trazendo os ensinamentos, né? O pastor Mamoro e os pastores que o pastor tem chamado, que tem esse dom. Porque a fé é como princípio, fundamento para a igreja, no qual em cima da fé se edifica as demais coisas. Então, é necessário que possam crer, né? Que com a confissão, né, do que eles vão dizer, até mesmo muitas vezes, Senhor, eu não acredito ainda, Senhor, eu não tenho fé ainda, Senhor, eu ainda não tenho a maturidade, Senhor, ainda eu não alcancei, eu tenho minhas dúvidas, minhas fraquezas. E aqui é muito diferente da convivência no Brasil, né? A nossa irmã Eliane sabe muito bem como que é a luta, né? A opressão. Aqui eu tenho que orar todos os dias, no mínimo 3 vezes ao dia, no mínimo 3 vezes ao dia. Lutas contra o inimigo, lutas, né? Dentro do ambiente, né? Da convivência, é muitas coisas. Mas eu não me incomodo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós aprendemos a nos relacionar com Deus através da oração, através da declaração da fé e da nossa esperança e do amor, através do que realmente Deus é em nós e Deus é por nós. Então, isso para mim é tranquilo.
E eu dou graças a Deus que a Valesca tem entrado nesse caminho, nesse ritmo ali de orar, de se separar, de ler a palavra. E isso nos aproxima do Senhor e nos aproxima dos irmãos, para que eles possam, né, aprender a se relacionar com Deus cada vez mais, tendo essa convicção de fé em seus corações. Então, para nós é algo novo, é tudo diferente, mas muito prazeroso. Temos encontrado prazer todos os dias em nos sentirmos instrumentos e ferramentas, né, nas mãos de Deus. E isso traz para nós, né, uma recompensa e uma alegria imensurável em nossos corações. Então, agora, essa declaração, ela tem que ser contínua, essa declaração de fé com a verdade. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23 diz assim, né? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Esse retenhamos firme significa seja constante a tua declaração, continuamente, com firmeza de fé de que Ele está te ouvindo e que vai te responder. Firme. É por isso que o culto de oração, o culto de ensinamento, né, o culto da família, são fundamentais na nossa vida. Nós temos aqui um culto de oração às segundas-feiras, né, que é feito às 21 horas. Os irmãos já chegam com o linho já cansado, né? Chega tudo, já tudo tá todo de pijama, né? Já jantaram, estão só esperando orar para ir dormir. E aí nos oramos, colocamos os propósitos, né? E temos colocado cada segunda-feira um propósito. E as irmãs têm participado, os irmãos têm participado. E cada vez mais vai aderindo e vai entrando justamente porque descobriram que na declaração da nossa fé, através da oração, Deus está respondendo e está mudando as coisas aqui no Japão, no ministério, está mudando na vida deles. Então, a declaração de pessoa física é membro, a declaração de pessoa jurídica é obreiro. E as duas Deus está respondendo, Deus está agindo. Então, se permanecemos firmes, né, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, na hora da declaração, vem a promessa. A promessa é a restituição do imposto de renda, né? Na hora que você faz a declaração, você coloca no sistema, aparece restituição de tanto. Opa, promessa, Deus vai me abençoar além do que Ele tem me dado, além daquilo que realmente eu tenho declarado, ainda tem bênção sobre a minha vida? Tem sim, porque a declaração tem sido com a minha verdade. E a verdade diante de Deus nos liberta, porque o Senhor é o libertador. Então conhecemos a verdade porque falamos a verdade. Porque sem a verdade não tem como ter, né, a atenção do Senhor. Então, como existem esses dois tipos, né? O Senhor, né? Quando o membro, ele, quando é ovelha, né? Recentemente, Deus alegrou meu coração fazendo um batismo aí de, né, um japonês, um americano, que apareceram na igreja, é, e amaram a igreja. Um que é americano, a igreja fica perto da base aérea, a Eliane conhece, Kanagawa. É, ele estava passando pela rua. E ele olhou a placa, é um dia de manhã, ele saiu para andar. E ele mora na base. Ele olhou para a placa, ele subiu as escadas, e eram 8 horas da manhã. O culto é 10h30, e graças a Deus nós já estávamos na igreja. Aí ele subiu, aí falou em inglês, né? Bom dia. Aí eu falei, bom dia. Eu falei, aqui é igreja? Eu falei, sim, aqui é igreja. Eu falei, Nipo brasileira.
Ah, posso entrar? Falei, claro, entra, sente à vontade. Ah, tá, muito obrigado. Aí chamei o irmão e falei assim, ó, como que tá teu inglês? Ah, pastor, tá ótimo. Tá, então vem cá. Aí apresentei o irmão, falei, ó, cuida desse irmão. Deus acabou de mandar para nós, tá bom? Pode deixar, pastor, pode deixar. Aí foi lá, entrou, mostrou a igreja, depois ele participou do discipulado, e o irmão traduzindo para ele. Depois foi lá, tomou café conosco. Passou 3 meses, né? E ele pediu para ser batizado. Toda a família mora nos Estados Unidos, né? Ele está feliz da vida, ele trabalha na base americana. Deus mandou. Isso não é nada mais que a alegria do Senhor para nós, igreja, né? Aí tem um menino, um japonês, que ele frequenta a igreja faz alguns anos já, né? E ele não fala português, só fala japonês e inglês. E é amigo, né, do filho do Ale, né, do Biel. E eu comecei a conversar com ele, fazendo a tradução, o Biel fazendo a tradução e tal. E eu perguntei, né, você é batizado? Aí ele falou assim, não. "Ou então, por que que você não batizou ainda? Ah, tenho medo. Que me falaram que tem que morrer. Então, quando fala de morte no Japão, ninguém quer. Não, morrer não. Morrer não, não, morrer não. O pessoal fala de morte aqui, até o número eles mudaram porque não pode ter o que identifica a morte. Até quando você vai comer, não pode colocar o hash de um jeito, porque disse que simboliza a morte. Sério, lá. Tem esse negócio aqui mesmo. Aí comecei a conversar com ele. Passou um mês, eu fiz o batismo dele. Aí fui para Guma. Estamos aqui em Canegal. Fui lá para Guma. Aí encontrei uma peruana e o namorado da peruana é um argentino, que não fala quase nada de nem japonês e nem português. Aí eu olhei, fui até ele, comecei a conversar com ele. Aí comecei a dar discipulado, se batizou, mais um. Aí veio uma irmã. No Brasil, ele já tinha frequentado muitas igrejas, mas nunca se tornou membro e nunca se batizou. Aí eu atendi ela com muitos problemas e comecei a dar discipulado. De repente, ele passou, eu quero me batizar, quero dar um passo. Eu quero realmente mudar a minha vida. Aí fiz o batismo dela também. Bom, conclusão. Depois da declaração de fé, depois da negociação com Deus, então ele consegue agora entender quem é você verdadeiramente. O que há dentro de você. O que você sente, o que você pensa, o que você quer, com a firmeza. Está escrito aqui. Com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, né? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Isso foi nada mais para Deus, Ele me dar informações, né? Que Ele está na sua igreja, que Ele está conosco. E a nossa declaração de fé, tendo a verdade das nossas fraquezas, deficiências, né? Das nossas lutas, né? Pedindo ajuda, misericórdia, pedindo as bênçãos, né? Não sendo fingido. Senhor, me ajuda a melhorar. Senhor, me ajuda a ser diferente. Senhor, me ajuda a conduzir. Então, a declaração, né, do membro e a declaração de quem serve ao Senhor, né, tem dois sentimentos, mas os dois são ouvidos, né? Senhor, não consigo muitas vezes crer. Senhor, me ajuda a crer em que o Senhor vai fazer as coisas. E o Senhor entende as duas declarações. O Senhor entende, né, a forma de nós falarmos com Ele, né? Por isso que Deus nos alerta sempre a respeito do nosso relacionamento. E não é nada mais que a nossa declaração de fé com verdade. E Deus quer isso de nós.
Deus quer a verdade. Por isso que em secreto podemos contar tudo para Ele. Senhor, não aguento. Ah, Senhor, eu vou voltar. Meu Deus, Senhor. Ai, Jesus, Senhor, tem misericórdia. E aí você começa a falar e vem a paz, primeiro sintoma. Depois vem a alegria. Depois você se renova. Depois você fica bem. E se restaura. Fala, não, agora vou. E vai lá e Deus te dá um presente. Que presente? Aquilo que realmente você declarou diante de Deus, através da oração, das súplicas da tua alma derramada diante de Deus. E aí você começa a se alegrar na esperança. Então, constantemente, a nossa declaração tem que ser feita. E na declaração, às vezes, tem, né, negociando com Deus. Senhor, mas tem uma alma ali, mas, Senhor, e aquilo lá? Senhor, e está faltando aquilo lá? Senhor, e como que vai ser? Como que não vai ser? Se eu estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, as coisas não estão fluindo muito bem. E aí nós declaramos o quê? Por isso que tem que tomar cuidado com dois tipos de declaração. A culpa é minha, porque, ah, meu Deus, não vai dar certo. Não, porque eu tenho pecado, eu tenho errado. Esse é um tipo de declaração. Mas tem a outra declaração. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é meu Pai. Eu sei quem é o meu Senhor, o meu Salvador, quem é aquele que pagou, resgatou, comprou. Nenhuma condenação há, meu Pai, na minha vida, mesmo que eu tenha errado, mesmo que minha cama esteja lá no inferno. Até lá o teu Espírito de graça estará comigo, meu Senhor. A minha declaração, né, ela tem que ser, na verdade, com a graça, para que venha a salvação de qualquer área da minha vida. Então, a minha declaração vai definir diante de Deus, primeiro, quem eu sou. Segundo, o que eu pretendo. Terceiro, o que eu quero. E assim vai. Deus conhecendo cada vez mais através das minhas palavras, através da minha verdade. E isso tem me dado refrigério na minha alma, irmãos. Porque toda vez que eu digo, Senhor, olha, eu não consigo isto, né? Senhor, eu não entendo isto. Se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me socorrer, se o Senhor não me der entendimento, eu não sei o que fazer, Senhor. Para mim é tudo novo. Eu não sei, Senhor, eu nunca passei por isso. E é impressionante. Coisas novas, você nunca experimentou, não sabe como funciona, né? Você vai lá no Combine, lá, um tal de 7-Eleven lá, e você vê lá na vitrine lá um salgadinho que acabou de sair, na tua mente diz, ah, esse salgadinho é presunto de queijo. Quando você pega, abre ele, parece mesmo, quando você abre, é salgadinho de carê. Aí você fala, meu Deus, mas como, meu Deus, um salgadinho de carê? Tem carê dentro do negócio, meu Deus, que loucura é essa? Pois é, aprendendo e vivendo coisas novas, né? Um salgadinho assado de feijão, né? Feijão preto, feijão verde, grande, que ele nunca tinha visto. Tem tanta coisa que é diferente. E aí você precisa fazer o quê? Experimentar. Deixa eu pegar esse negócio de carê, bonito, frito, assim, na hora. Você acaba de colocar na vitrine. E aí eu peguei, a Valesca pegou. Na hora que ela deu a primeira mordida, falou: Nossa, esse negócio tá ardido. E detalhe, irmão, tudo aqui é picante. Tudo tem ardido, tudo tem pimenta aqui. Para quem gosta de pimenta, é um prato cheio. E para quem não pode, né? Que no caso bariátrico não pode comer pimenta, não pode tomar refrigerante, não pode muitas coisas. Aí a Valesca mordeu, aí deu, experimenta aí. É um salgadinho e lá dentro recheio de carê. Eu falei, o que você estava pensando? E você? Eu falei, eu estava pensando que é um salgadinho de presunto e queijo. Tinha acabado de sair na sua mente, já está pronto e você vai. Não, é de carê. O outro feijão preto, o outro é feijão verde, o outro é de legumes, né? Você vai comprar lá uma marmita, lá um tal de bentô lá, aí você vai lá. Aí você olha, nossa, que bonito. Ah, deve ser carne, deve ser frango. Que nada, é legumes. É tudo de legumes, né? Empanado, bonito, tal, isso aqui, é tudo de legumes. Então, assim, às vezes, os nossos olhos, né, os nossos pensamentos ainda estão enxergando aquilo que para nós era tão comum, mas na renovação do entendimento é necessário experimentar
o que o Senhor tem nos dado nos últimos tempos. A novidade de vida. Eis que tudo se faz novo, sim. Eis que tudo se renova, sim. A tua declaração. Porque o tempo que você vivia ontem não é mais o mesmo e igual ao de hoje. O que Deus tem para nós preparado são coisas muito maiores. A declaração da tua confiança irá trazer na tua vida o que você tanto espera que Deus venha fazer. A tua declaração com a verdade é que vai abrir a porta, a chave que Davi disse que ele tinha, não é nada mais que quando ele declarava a verdade, suas fraquezas, seus pecados, iniquidades, transgressão, prevaricação, mas confiava num Deus de infinita graça e de infinita misericórdia. Deus, da sua infinita graça e misericórdia, nos dá a oportunidade, né, de recebermos, como disse o Senhor Jesus, eis que te deu a chave dos céus. A porta que você abrir será aberta, e a que você fechar, você fechará. Como? Com declaração, em oração e em súplica. Mas descobri que a chave que abre para entrarmos no reino de Deus tem que ter a declaração da nossa verdade, nossos medos, nossas fraquezas, nossos momentos difíceis, nossa angústia, aquilo que para nós é impossível, aquilo que parecia não ter saída. Com a verdade é que abre a porta. E na hora que abre a porta, você encontra o Senhor Jesus, a resposta. Encontra a paz, porque aí você é suprido de todas as suas necessidades. Amém, queridos? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Agora, né? Quero agradecer essa oportunidade aí. Pode orar? Vocês vão orar? O que vocês vão fazer? Amém, pastor? Pode orar, por Amém. favor. Vamos orar então, né? Pai, que a nossa declaração de fé seja com confiança e com esperança. Pai, que nós possamos acreditar que quando nós entramos na tua presença, é porque diante de ti, Senhor, a verdade, Senhor, dos nossos medos e temores, da angústia e da dor, das preocupações e da ansiedade e das inquietações, são conhecidas por ti, meu Pai. Pai querido, que neste momento, diante de ti, Senhor, tu que sondas, esquadrinhas e conheces os nossos corações, nos dá, Senhor, sempre essa liberdade através do teu Espírito de declararmos, Senhor, aquilo que está dentro de nós, meu Pai. Senhor, as nossas inquietações nos levam a lembrar as nossas falhas e o medo, Senhor, de não sermos contemplados com a tua graça nos afasta de ti. Mas isto, Senhor, queremos lançar fora. Como a mulher, Pai querido, a samaritana, ela lançou, ela deixou o cântaro quando descobriu que quem estava diante dela era o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Messias, e passou, Pai, a não mais buscar as águas do poço desta terra para suprir a sua necessidade. Pai, que neste momento nós possamos, Senhor, de verdade, deixar e lançar fora o cântaro que temos levado na nossa cabeça, Pai, que são nossos pensamentos, que se mistura com nossos sentimentos e nos leva sempre a procurar uma fonte terrena, mas estava ao lado da fonte de Jacó, a fonte que jorra a vida para a eternidade, Pai. E esta mulher, meu Pai, além de ser liberta, transformada e edificada, ela recebeu a água da vida que jorra para a eternidade. Pai, é essa a nossa declaração neste momento, Pai. Que nós queremos ser inundados com a água viva que jorra, porque se faz uma fonte inesgotável dentro de nós, meu Pai. Uma fonte, Senhor, do teu Espírito que nos leva a compreender
todas as coisas que há dentro da nossa alma. E o que vivemos e vemos tem sentido porque há uma saída, há uma esperança, há uma porta aberta diante de nós na qual não pode ser fechada, porque a porta que o Senhor abriu para nós, para o ministério, para os lares, para os meus irmãos, para os filhos desta graça, é uma porta que o Senhor abre e nunca fecha para nós. Pai querido, eu te peço, Senhor, que agora o Senhor venha nos encher através da nossa declaração, meu Pai. Encher de paz, encher de alegria, encher de gozo, encher de esperança. Pai, não iremos mais procurar águas das fontes desta terra, porque da superfície para baixo iremos procurar a água, Pai querido, que nos dá, que sacia, uma fonte inesgotável. O Senhor Jesus é a fonte de renda inesgotável, a fonte de saúde, a fonte de paz, a fonte de esperança, a fonte da alegria, a fonte da minha família, a fonte, Pai, que pode se mudar todas as coisas na minha vida, na minha casa, na minha família. Pode mudar todas as coisas no ministério, Pai, como tem mudado, e na vida dos meus irmãos. Pai, que o Senhor Jesus seja a única, exclusiva e suficiente fonte de salvação, meu Pai. E que tão somente possamos ir não mais ao poço de Jacó, onde estava esta mulher de Samaria, mas sim irmos àquele que é o próprio poço da eternidade. Aquele que enviaste, meu Pai, para se tornar rios de água viva, porque nós iremos buscar nele para saciar a nossa fonte. Fonte de todas as áreas da nossa vida é o Senhor Jesus. E ele disse que transbordante, então ela se multiplicará dentro de nós, Pai. Haverá saúde, haverá paz, haverá alegria, haverá prosperidade, haverá, Senhor, o nosso ministério sendo cada vez mais edificado e crescendo nesta graça e no conhecimento, Pai. Pai, em nome de Jesus, enquanto nós tivermos fôlego de vida onde nós estivermos, Pai, nós poderemos fazer a nossa declaração com a verdade da fé que habita em nós diante de Ti, Pai, através do Senhor Jesus. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que cada culto de oração, que cada culto da família, que cada culto de ensino, Pai, venha prosperar, Senhor, a tua vontade em nossos corações. Que o Senhor nos instrua e nos leve, Pai querido, à conquista do que o teu filho conquistou na cruz, Pai. Temos uma sólida e vasta, Senhor, fé criada e edificada pela palavra que ouvimos a cada dia, Pai. Daquele que o Senhor escolheu para que viesse ser o anjo desse ministério, o fundador desta graça em nós, o Senhor Jesus, na pessoa do pastor Fernando. Hoje, meu Pai, o pastor Mamor dando continuidade a esta obra, meu Senhor, sentimos, Pai querido, que a mesma palavra, a mesma profundidade, com a mesma graça neste tempo novo, Pai. E assim nós queremos, Senhor, viver, Pai querido, vivendo as boas novas, anunciando o ano aceitável do Senhor, para que nós possamos, Senhor, ver que o talento que o Senhor nos deu, o dom que o Senhor nos deu, não temos enterrado, meu Senhor, nós temos granjeado, nós temos, Pai, clamado, nós temos declarado que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isto, Pai, te pedimos, aumenta, Senhor, multiplica, como o Senhor multiplicou os pães e os peixes, Pai. O Senhor mandou o povo sentar, mandou o povo organizar, número de 50, de 100 e de 1000, para que, após o Senhor orar ao Pai, viesse a multiplicação. É assim a bênção do Senhor, Pai. O Senhor ordena, o Senhor organiza, o Senhor, Pai querido, coloca nas mãos dos discípulos, nas mãos dos teus filhos, Pai, para que a bênção seja repartida e multiplicada. Então que venha a nós toda a conquista que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Tudo quanto o Senhor conquistou,
É um direito nosso e a nossa herança, Pai. E a nossa declaração sempre será a mesma, confiando na graça, confiando no amor, confiando na misericórdia, confiando, meu Pai, que o nosso coração, mesmo que não se engane e fique, Senhor, agitado, turbulento, ansioso, Pai, o Senhor conhece e nos dará todos os mecanismos para que em nós venha o produto do teu Espírito, que é a paz, a alegria, o gozo, a fé, a temperança, a longanimidade e tudo aquilo que teu Espírito, Pai, irá produzir em nós. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Queria estar chamando o pastor Massal. Amém? Bênção, né, Massal? Ô, glória. Bênção pura, né? Amém. É muito bom, né? Estarmos juntos dessa maneira. Eu Deus é tô, muito eu tô, eu tô assim, igual Maria, aos pés do pastor Ranieri, ouvindo a palavra. é, eu também. Tô aqui Nossa, só me enchendo. Ô, glória. é, é a nossa Amém? vez, né? É. Nós merecemos, né? É nossa vez também, não é? Gente, Ó, a de gente também merece, né? vencer a vida, né? Hoje Amém. foi completa, feijoada completa. Amém. Oh, que bom. Glória a Me- Deus. Massal, Amém. vamos lá. Olha, Bom, estar permanecendo, orando pela Paula, né? Ontem sim, mesmo ela falou comigo, né? Teve uma intercorrência, mas ela está bem, está firme, amém? Mas vamos permanecer orando por ela, né? sim, Está fazendo ali a quimioterapia, né? Rádio. Permanecer orando aí pelo João, amém? Vão tentar extubar ele na sexta-feira, amém? Então, que ele consiga respirar sem o tubo, né? Para que não necessite fazer uma traqueostomia, amém? Em nome do Senhor Jesus, eu peço assim que os irmãos estejam orando por ele, né? Pela Maísa, pelo Ricardo, em nome do Senhor Jesus, né? A Belinha, né? Que é a filha lá do Diego, que permanece internada, já está melhor, mas hoje também ela ia passar por um procedimento caso não conseguisse, para que extraísse toda a água do pulmão, né? Porque o dreno não estava, parecia que o dreno estava entupido e eles não perceberam. Então acumulou mais água no pulmão do que foi verdadeiramente extraído, né? A amém. nossa irmã Jéssica, né, do Alex, foi lá no hospital, eles são enfermeiros, a Jéssica não, o Alex, né, são enfermeiros, estão dando assistência lá para a Nayara também. Então, vamos estar orando também pela Nayara, pelo Diego, né, que estavam aí bem abalados, né, com essa Sim, situação da Bela. A Mônica, né, que vai fazer um procedimento, uma cirurgia amanhã, amém, na cabeça aí, a aneurisma, né? Vai colocar um stent. Então, vamos estar orando pela Mônica, apresentando ela, agradecendo a Deus aí pela cirurgia que a Vânia, né, passou na segunda-feira. Que Deus venha abençoar aí a recuperação, né? Ah, e a nossa irmã Girlane está pedindo oração pela viagem que ela vai fazer ao Maranhão, né? E pelas sobrinhas dela, Pamela e Lara, que fizeram aniversário a semana passada. Amém? E hoje, né, é aniversário da nossa irmã Andréia, que orou, né, nesta tarde. Amém? Em nome do Senhor Jesus. sim. A Vamos. de Itaquera, né? Isso. Opa, vou lá em Itaquera hoje. Acho que lá hoje tem bolo, hein? É, deve ter churrasco também. Beleza. Vamos cair na carne. Amém? Sair do espírito. Já estamos cheios mesmo, né? Já nos enchemos. Amém. E antes de você orar, Massal, eu queria então dar um Sim, recado aqui para
para os irmãos, Lógico. né? Uhum. E a partir, né, a semana que vem eu não vou estar com os irmãos, porque eu tenho médico às 15h20. Então, a nossa irmã Guiomar vai estar fazendo culto com vocês. E também, irmãos, nós estamos passando por um processo de mudanças, né? Graças a Deus, esse novo período aqui. E quem vai estar conosco aqui, irmãos, eu vou estar também com vocês, mas quem vai estar conosco, tá? É a missionária Guiomar e a missionária Marta Silveira. Nós vamos estar aqui revezando os cultos da tarde, tá? E também as orações nos cultos de terça-feira. O culto de oração à noite não vai ser mais os cultos presenciais, não vão ser mais as segundas-feiras. Ele foi transferido para terça-feira após a Santa Ceia. Amém? Então, assim, vocês estão sendo os primeiros a serem comunicados, né? Já estou comunicando grupo de louvor, estou comunicando, já falei com o Massal, para o pessoal poder se organizar. Amém? Essa mudança vai ser para que os irmãos possam participar com mais intensidade no culto presencial na terça-feira à noite na igreja. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus. É isso, Massal. Amém. Vai ser passado, tá? O comunicado oficial em todos os grupos de transmissão, né? Para que seja oficial. Amém? Amém. Amém. Isso vale para o pastor Javier também, né? Também. Ele está acostumado a acordar cedo, então não tem problema. Mas não de madrugada, né, coitado? Hoje ele foi, né? Hoje ele caiu da cama. Até o galo não cantou hoje. Não, isso é para pagar o que ele fez comigo. Ele fez eu madrugar também. Ah, é? Isso é vingança, então? Eu sou vingativo. Mas Amém. muito Glória a obrigado, né, Deus. pastor? Graças a Deus É, pela vida do pastor Javier, né? Com muitas saudades. É difícil o Japão, né? Mas é uma bênção também. Amém? Crescimento, amém. né? A Sal também esteve lá, né? É, não quero voltar mais para lá, não. Aí também não, só se for para passear. Isso aí é outra coisa, né? É. Amém. É, glória a Deus. Bênção, né, amados irmãos? A gente está na presença do Senhor, temos essa comunhão, essa alegria, né? E a gente pode se descontrair, mas tudo isso é porque o Senhor tem se revelado a nós, né? O seu amor, cada um de nós. Então, nesta tarde, queremos agradecer muito ao pastor Javier e que o Senhor esteja abençoando tudo ali, né? Hoje até mesmo, né? Acho que ele tem que ir lá para outra cidade lá para levar a palavra do Senhor e ele, de última hora, aceitou, né? Para mim, ele me avisou umas 2 semanas antes. E eu avisei ele no mesmo dia, né? Então, muita prova. Vamos orar então, amados irmãos, se apresentamos, né? Todos Amém. pedidos de Massal, oração. a Tereza está pedindo que orem por ela também. Amém? Tereza, amém. A Tereza T A T. é. Essa daí é ela que tem que orar por nós. Mas vamos orar por ela, né? Pai amado, graças sempre te damos, Pai, por esta tarde maravilhosa. Nos alegramos aqui com a presença do teu filho, o pastor Javier, Pai. E também nós nos alegramos com a tua presença, que sempre esteve e estará conosco, Pai. E que Amém. diante ainda da tua presença, Pai, esse mesmo sentimento por cada um de nossos irmãos necessitados, apresentamos mais uma vez, continuamos crendo, Pai da Glória, na restauração da saúde de nossos irmãos. Cremos de todo o nosso coração um milagre até mesmo, porque
Nada é impossível para ti, Senhor. Todos esses irmãos que nós colocamos aqui diante de ti, da glória, é porque verdadeiramente nós cremos, e eles também creem, Pai da glória, na bênção, no milagre, no direito adquirido pelo Senhor Jesus, Pai. Recebemos todas as bênçãos, inclusive, Deus da glória, a cura e a enfermidade de nossos irmãos. Além desses que nós apresentamos, mas também queremos incluir cada um de nossos irmãos que não chegaram até nós, mas que o Senhor, que conhece a cada um, a cada necessidade, então, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, declaramos neste momento, Pai da glória, de todo o nosso coração, o milagre, a restauração da saúde desses irmãos, dessas crianças, ó Pai da glória, que estão aí hospitalizadas, que estão entubadas até mesmo, Senhor, e que os seus pais se encontram ali também preocupados, Pai, e que precisam também de restaurar. Então nós te pedimos, no nome de Jesus, segundo o que nós te conhecemos e pensamos, e temos o Senhor como nosso Pai Celestial. Então, em nome de Jesus, Pai da Glória, nós te pedimos. Também queremos te agradecer pelos aniversariantes, Pai, pela Andréia aí de Itaquera, pela Pâmela, pela Iara, esqueci o nome, Iara, Pai, tu conheces. Que o Senhor venha abençoar e que neste ano vindouro elas sejam, Senhor da glória, presenciadas com a tua presença, presenteadas com as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos por essa tarde maravilhosa. Te agradecemos pelos louvores, pelas orações, pela tua palavra. Agradecemos pelos nossos irmãos que estão na transmissão, Pai da glória, e a cada um, até mesmo o pastor Javier também, Pai da que se dispôs por amor a ti e por amor a nós também, veio trazendo aqui a tua palavra. O Senhor seja ali com teu filho e com toda a sua família e com toda a sua igreja, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E que o grande amor intenso do nosso Pai Celestial, a graça, a paz e a salvação do nosso Salvador Jesus Cristo, nosso irmão maior, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com cada um, com toda a sua igreja, não somente agora, mas para todo o sempre. Todos digamos amém e amém. 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 Glórias a Deus. Obrigado, Massal. Obrigado, pastor Javier. Deus abençoe. Um abraço aí para nossa irmã Valesca. Amém? Para Amém. todo Pode mundo deixar, aí. filha dela. E pode me chamar outras vezes, viu? Por mim não tem problema, um prazer. Nossa, acordei com muita alegria. Para mim é um prazer, Amém, pastor. entendeu? Amém, Pode me amém. chamar Um beijão segunda, para terça, vocês aí, quarta, viu? quinta, sexta, sábado, domingo, não tem problema. Tô aqui, 100%, né? Só me chamar lá. Eu não Amém. tô devendo mais nada pro pastor Massal. Ele já pregou ontem, eu já preguei hoje, já tá tudo kit, tá tudo pago. Agora tô à disposição, entendeu? Agora eu preciso ter Amém. crédito. Então, se me chamar, aí o pastor vai ficar me devendo, né? Então, É, sim. Glória a ah, Deus. mas tá bom. Uma Amém. benção, né? Amém. Culto de oração é fundamento para a igreja. Sempre o pastor falou isso. Então, é muito bom, é muito importante, né? Muito, muito bom, né? Amém, pastor. Amém. Glória a Um Deus. abração aí para todo mundo, viu? Deus Amém. abençoe. Era para vocês Obrigada mesmo, também. pastor, pela palavra, né? De ânimo, de encorajamento para nós. Amém? Amém. 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 Fique na paz Tenório, aí. Bom obrigada, dia. Tenório, que Deus abençoe aí, tá? Assim que você conseguir baixar, né? Aí você põe nos Aham. grupos lá para mim, por favor, Amém. tá bom? Ó, pessoal, desculpa aí, hoje houve um imprevisto aqui, hoje houve um probleminha, por isso que nós não estivemos ao vivo no YouTube, tá bom? Mas foi gravado o culto e vai ser colocado nos grupos, tá bom? Para vocês depois, quem não assistiu, quem não pôde assistir, tentar assistir, tá ok? Obrigada, gente. Deus abençoe a todos. A Pai, paz. Deus abençoe. Paz, Senhor. Deus abençoe a todos. Paz, Senhor Paz, Jesus. Pai, pastor. Deus pastor. Paz, abençoe. Senhor. Tchau, tchau. Tchau.